Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligadinha aqui na segunda edição do Plantão Glorioso, nesse domingão, dia nobre aqui no GG. Convido todos vocês a chegarem junto, porque a gente vai falar de assuntos muito importantes. O principal deles, a repercussão da entrevista que o John Textor concedeu ao jornal O Globo. E olha, gente, muitos torcedores falando comigo, ô Guilherme, mudou o planejamento e tal, devido, obviamente, a uma manchete com toda a intenção de diminuir o projeto do Botafogo, não adianta dizer que é o contrário, de tudo que o John Textor falou, de todas as coisas importantíssimas ditas pelo sócio majoritário do Botafogo, o Globo simplesmente coloca como manchete: John Textor projeta Brasileirão do Botafogo. Será um começo bem sucedido se não formos rebaixados. Pega essa frase, tira de contexto e joga como manchete para tentar diminuir o ímpeto do torcedor botafoguense, diminuir o projeto. E aí quando você vai ler a matéria, isso é um detalhe diante de toda a grandiosidade do projeto, das coisas que estão sendo feitas. Então esse vídeo é para esclarecer o torcedor alvinegro. Muita calma nessa hora quando vocês consumirem produtos das instituições Globo. Não caiam nas manchetes. Eu sou professor universitário do curso de jornalismo, dentre as minhas profissões, e essa é uma técnica muito usada pelo meio de comunicação de grande massa, né? A manchete para transmitir uma mensagem de convencimento, diminuir alguém, exaltar alguém. E com o Botafogo a gente sabe, desde aquela manchete do título de 2013, né? Botafogo vence campeonato esvaziado, e a manchete do título do Flamengo, do ano que teve a pandemia explodindo, que ninguém queria voltar a jogar Campeonato Carioca, ele jogar, não teve público, não teve adesão, não teve nada. Flamengo papa mais um título na sua coleção. Para você ver como é que é diferente, né? Então, mais uma vez, o jornal o Globo destilando seu veneno nessa reportagem, mas vocês têm o canal Gigante Glorioso para o Cebolinha, para esclarecer tudo para vocês, tá certo? Mas eu te peço, tá assistindo esse vídeo, não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal. A gente chegou aí a 55 mil inscritos. Queremos dar voos muito maiores. Peço a todos vocês, por favor, like. Deixa o like, porque é graças ao seu like que esse vídeo chega a mais pessoas, que o canal está crescendo a beça. E hoje nós somos pelo menos aí um top 3 nos meios de comunicação do Botafogo. Graças a vocês que deixam like, que são membros do canal. Beijo especial aos membros desse canal maravilhoso, a família GG. Convido todos vocês, tá certo? Gente, vamos lá. Dentre muitas coisas que o John Textor falou para o jornal O Globo, tá? Ele destacou, e aí o Michael Martins conversando comigo, quando saiu a entrevista, a gente trocou uma ideia, eu falei, cara, vamos deixar esse vídeo para as 18 horas, que a gente consegue com mais calma, estudar mais, né? Agora tá muito em cima e tal. O primeiro vídeo foi uma análise do Botafogo no Campeonato Brasileiro, analisando as 20 equipes do Campeonato Brasileiro. Se você não viu, aconselho vocês a dar uma olhada, o vídeo está muito bacana, fazendo uma análise das 20 equipes do Campeonato Brasileiro e onde o Botafogo pode chegar. Agora é uma análise de como o John Textor, eu acho, pelo menos a opinião do Michael Martins e a minha opinião, que ele recebe um choque de realidade do Luiz Castro. Quando o Luiz Castro, isso a gente viu na entrevista coletiva, quando o Luiz Castro chega no Botafogo, ele chega e vê que o Botafogo é um clube que, em termos de estrutura, está aquém de 95% das equipes da Série A. Porque quase todas elas têm um CT de treinamento, têm um centro de treinamento. Todas elas têm um CT. Todas elas. Então o Botafogo já começa atrás em termos de estrutura. Isso a gente está falando aqui, ó, desde sempre, desde a fundação do canal Gigante Glorioso. A gente fez vídeo mostrando que até clube da Série B tem centro de treinamento e o Botafogo não tem. Tá? Isso será resolvido. O John Textor deu a entrevista dizendo que está procurando locais que sejam adequados, de primeiro mundo, que ofereçam toda a estrutura, mas que não sejam tão distantes. Ele faz até um elogio ao Cefat, que é onde treina a garotada do Botafogo, porque o Cefat tem uma estrutura maravilhosa. Ele falou, cara, se isso aqui não fosse tão distante, nós poderíamos com certeza abrigar os profissionais aqui. Mas não vale a pena devido à distância de Várzea das Moças para onde o Botafogo joga, ali para Engenho de Dentro. Então é um tempo que não cabe.
É um tempo que não é aceitável dentro da estrutura que o Luiz Castro quer para um Botafogo competitivo. Então, é claro, John Textor está buscando locais que sejam iguais pelo menos iguais em termos de estrutura ao Cefat ou melhores, mas que não sejam tão distantes assim do Rio de Janeiro. Enfim, é uma busca incessante. Ele falou até sobre o campo anexo do Engenhão, que é uma coisa bizarra. Ele falou que, cara, a grama até 2 semanas estava boa. Você chega hoje e está horrível. Quem é que faz o cuidado da grama do estádio Newton Santos? Ele falou assim, não dá para ser uma empresa estrangeira, não dá para ser... A gente precisa de um profissional. A gente precisa de um profissional que cuide especificamente dessa grama. Porque é aqui que a gente vai jogar o ano inteiro. Então não pode ter defeito. O Botafogo não vai precisar alugar estádio para ninguém mais. Então o estádio Newton Santos e até o campo anexo, para as atividades que forem feitas lá, obviamente o Botafogo vai ter um CT. Isso precisa estar na cabeça da galera. O Botafogo vai ter um CT. Isso é uma exigência do Luiz Castro. Só que um CT próprio para construir é algo a longo prazo. E ele falou, né? Tô entregando agora o CT lá do time do Flórida, né, dos Estados Unidos, prontinho. Só que só daqui a 6 semanas que vão poder usar, ou seja, quase 2 meses depois de pronto. Né? Então o Botafogo precisa imediatamente alugar um CT. O John Textor já sabia dessa demanda, só que ele precisava realmente conhecer a geografia do Rio de Janeiro, porque senão ele já teria alugado o Cefat. O Cefat seria o local onde treinariam os profissionais. Né? Mas enfim, o que chamou a atenção e foi colocado como manchete no jornal o Globo foi o que eu disse a vocês. Né? Sendo que o John Textor, ele antes de dizer será um começo bem sucedido se nós não formos rebaixados, eu vou ler o que o John Textor falou, porque a gente precisa colocar os pingos nos is, colocar a frase dentro do contexto. Todo mundo aqui sabe que o Botafogo acabou de subir da Série B para a Série A. Uma série de equipes ficaram para trás. O Botafogo, dentre as gigantes, foi o único que conseguiu o acesso para a Série A. Agora, já havia um planejamento, eu não sei se vocês sabem, já havia um planejamento antes da SAF de o Botafogo ser semifinalista do Campeonato Carioca, chegar até a terceira fase da Copa do Brasil e terminar ali em 13º colocado no Campeonato Brasileiro. Certo? Um 13º colocado no Campeonato Brasileiro, ele provavelmente flertou com o Z4 em algum momento. Teve chances de cair, né, na porcentagem. Então o Botafogo, antes de virar SAF, o Botafogo já cumpriu 2 dos 3 objetivos. O Botafogo já entra na terceira fase da Copa do Brasil, porque foi campeão da Série B. Aliás, não falei que o Botafogo ficaria em quarto da Série B. Esse era o planejamento, subir em quarto. O Botafogo foi o primeiro. Portanto, já está na terceira fase da Copa do Brasil e foi semifinalista do Campeonato Carioca. Agora, com a SAF, tudo muda. O Botafogo já gastou mais de 50 milhões só em contratações. É o clube que mais movimenta dinheiro, é o segundo clube que mais movimenta dinheiro em contratações no Brasil. O John Textor falou que o Botafogo será provavelmente a 6ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. Talvez 7ª, mas entre 6ª e 7ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. Bom, o objetivo desse time, que é a 6ª ou 7ª maior folha do Campeonato Brasileiro, será que é só se manter na Série A? Eu tenho para mim que o John Textor recebeu um choque de realidade do Luiz Castro, que falou, cara, eu não posso fazer milagre, o time está sendo montado, tá? Eu cheguei agora, tenho 2 semanas para montar esse time, os reforços todos ainda não chegaram, a janela da CBF é uma janela prejudicial, então é possível que a gente tropece em alguns momentos que não dê para fazer a campanha que o torcedor está esperando. E o John Textor recebeu esse banho gelado de realidade e talvez tenha dado uma entrevista que vá de encontro a todas as outras que ele já deu, mas nada tão gritante que venha causar preocupação no torcedor do Botafogo. Qual é a preocupação do torcedor do Botafogo? Não vir reforços. Não virem reforços. Essa é a preocupação. Não ter dinheiro para pagar salário. Essa é a preocupação. Não trazer nenhum jogador fora da curva. Essa é a preocupação. E o Botafogo vai trazer. E o Botafogo já trouxe. O Botafogo trouxe o Patrick de Paula, que tem tudo para ser um dos melhores meios desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai trazer o Zahavi, que tem tudo para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o John Textor fala sobre isso. Ele até falou, cara,
Toda vez que o Zahavi faz um gol, ele falou aqui na entrevista do Globo, eu entro em desespero. Toda vez que o Marçal faz uma grande jogada, eu entro em desespero, porque o medo dele é as equipes quererem renovar com esses atletas, né? Só que não vai acontecer, não vai acontecer. O PSV ficou bem mais distante depois do empate na última rodada do título holandês, apesar do Zahavi ter jogado até bem, deu passe para gol e tal. O Marçal tá jogando muita bola, é um lateral voluntarioso, é um lateral que avança bem, é um lateral que defende bem. Muita gente espera, pô, achei que ele era craque, tá? Amigo. Craque é Newton Santos, tá certo? Craque é Newton Santos. Aí, irmão, não sei depois de quantas gerações que aparece outro. Mas o John Textor falou basicamente desses dois atletas. Para que ele vai citar esses dois atletas se não houvesse, não mais do que uma intenção, se não houvesse já uma ideia, como é que eu posso dizer, concretizada sobre a vinda desses jogadores para o Botafogo. Isso das duas partes, né? Do empresário, do investidor e do jogador, do atleta, do outro lado. Então ele não citaria, né, se não fosse algo que estivesse acontecendo, tá? Mas vamos voltar ao foco. John Textor falou o seguinte: fala-se muito sobre ser campeão. E tem razão. A torcida está empolgada, a imprensa está com medo, os treinadores rivais, o próprio Abel Ferreira, que parabéns ao Abel Ferreira, imaginei que fosse ser campeão, mas meteu um 4-0 no São Paulo, botando São Paulo de novo no status, no patamar em que ele se encontra, que é bem abaixo do Palmeiras, né? Palmeiras campeão paulista. O Abel Ferreira disse: não descartem o Botafogo como favorito, não descartem o Botafogo, está investindo muito pesado. Então, assim, fala-se muito sobre ser campeão, disse o John Textor. E as pessoas já estão nos noticiários se perguntando em que patamar este elenco estará com base nos jogadores que estão chegando. Ouvi comentaristas de TV dizerem que isso seria um começo bem-sucedido para a nova era se conseguirmos uma vaga na Sul-Americana, diz o John Textor. Eu acho que será um começo bem-sucedido se não formos rebaixados. É a primeira coisa que você tem que fazer quando se sobe, e então consolidar. Bom, essa frase é uma frase mais pé no chão do que a gente imagina, ainda mais vindo do John Textor, né? Que é um cara que gosta de jogar pra galera, é um cara que gosta de elevar o patamar de competitividade dos times dos quais ele é proprietário, né? Bom, mas vamos lá. Obviamente o que se espera de um time que sobe é que não desça. Esse é o primeiro objetivo. A gente não está falando de um Botafogo, né? Até porque se nós pegarmos um Botafogo, eu já citei isso no vídeo anterior, um Botafogo pobre, paupérrimo, que subiu de 2015 para a Série A em 2016, o Botafogo foi o quinto colocado. Chegou na Libertadores, né? Um Internacional que caiu em 2016, voltou em 2018, voltou para a Libertadores. Grandes camisas sempre têm grandes objetivos, tá certo? Mas o Luiz Castro nunca treinou clubes brasileiros, certo? Em Portugal, um clube que cai para a Série B, obviamente ele vai tentar se manter no ano seguinte. Por quê? Um Benfica não cai, um Sport não cai, um Porto não cai, um Braga não cai. Então, na mentalidade do Luiz Castro, da equipe, eles ainda não vivenciam o futebol brasileiro para saber que, dependendo da camisa, você cair num ano, jogar a Série B e depois ir para a Libertadores, isso é comum para as grandes camisas. Agora, entendo que o John Textor tem dito aqui, até para frear um pouquinho, e isso provavelmente tem a ver com as conversas que ele tem com o Luiz Castro, o elenco do Botafogo não é as mil maravilhas, está em construção, o time do Botafogo está em construção, não é um time como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, como o próprio Corinthians, que já está jogando há um tempão, né? Mas ele mesmo disse, isso não é desculpa, certo? Vou formar um time competitivo, é preciso paciência, é preciso tempo, tá? Só que no futebol brasileiro esse tempo pode acontecer mais rápido do que a gente imagina. E isso é normal. Isso é normal. E o discurso do John Textor, ele é basicamente para dar uma freada nesse oba-oba geral, que vem de fora, que vem de dentro, não. Ele diz o seguinte, aí vem o complemento. Acho que temos equipe para ficar na metade superior da tabela? Sim. Acho que vamos ter uma folha salarial tão alta quanto quase todos. Estaremos entre as 6 ou 7 melhores. Por que o Globo não colocou isso como a propaganda da reportagem? Né? Temos equipe para ficar na parte superior da tabela. Vamos ter uma folha salarial tão alta quanto quase todos. Por que não botou isso?
Se fosse de outros times aí, né? Até agora não vi uma referência ao pentavice de um time aí. Não vi. Na verdade, o que eu vi passando pela banca, eu falei, ué, o Fluminense não foi campeão ontem, não? Cara, bizarro. Na parte principal era uma mulher lá, o título do Fluminense estava num cantinho na parte de baixo do jornal. É impressionante como a Flapress atua. É impressionante. Daqui a pouco eu não vou dar muito destaque não, né? Você tá vendo que eu nem toquei no nome do cidadão. Mas vamos falar de um jornalista chorão aí, que eu nem sei se é jornalista mais, né? Não sei nem se foi expulso do clube, do grupo de jornalistas, né? Porque, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então o John Textor, só aqui, ele já tranquiliza. Ele mantém o discurso padronizado de que o Botafogo vai estar entre os 6 ou 7 maiores gastos com folha salarial. Claro que isso não quer dizer que vai ser campeão. Você olha para o Grêmio, você vê, era a quinta maior folha, quarta ou quinta maior folha, foi rebaixado. Tá, mas e as outras? Ele foi um. Ele foi o 20% dos casos. E os outros? Os outros 80%. Todos lá em cima. Tá? Enfim, John Textor diz, estamos gastando com taxas de transferências muito fortes para os padrões do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você reúne todas essas pessoas, traz um novo sistema, um novo treinador, pode ter problemas de química, obviamente. É a adaptação inicial, né? E sabe-se lá o que vai acontecer no meio da temporada. Pode acontecer uma lesão, um susto, um obstáculo. Problemas são temporadas muito longas. Queremos ganhar um campeonato. Essa poderia também ser a manchete, né, Globo? Gastamos muito dinheiro e acho que podemos terminar na metade de cima da tabela. Essa é a frase do John Textor. Então, antes que vocês digam, não, mas peraí, pô, então ele já está pensando em rebaixamento. Não. Aquela foi uma frase no meio do caminho, mas a principal é essa. Mas o jornal lá coloca aquela outra para engajar com o público deles, né? Enfim, sobre rebaixamento ele fala mais uma coisa que é muito importante. Acho que será um sucesso se consolidarmos nossa posição na Série A e nunca mais voltarmos a B. É isso aí. Essa que deveria ser a frase. Se quer destacar a questão de rebaixamento e tal, essa deveria ser a frase mais honesta. Essa era a frase mais honesta. E além de outros pontos que eu acho interessante da gente abordar aqui, que o John Textor trouxe na entrevista para o jornal o Globo, né, ele vai falar sobre a questão do Crystal Palace e do Botafogo. Ele até faz uma metáfora, né? Você pode ter dois amores neste mundo, mas o Botafogo é minha responsabilidade. Então a atenção especial será com o Botafogo. Então já vimos que o Botafogo não vai ficar à míngua. O que tiver faltando, o que o Luiz Castro exigir, isso vai ser feito pelo John Textor. Tá muito claro. Senão, ele não insistiria tanto num treinador difícil de se trazer. Um treinador com preço caro no mercado. Não seria o treinador do Botafogo hoje. Era a primeira opção, poderia ter segunda, terceira, quarta, mas não. O John Textor insistiu nele. Então é claro que tudo que o Luiz Castro levantar, que tem que ser feito, vai ser feito. Tá? Outra questão, e aí eu entro na frase infeliz lá do cidadão Mauro César Pereira. Tá? O John Textor falou sobre o Campeonato Carioca e disse o seguinte, eu não falei que ia botar a equipe B por conta do que aconteceu no jogo contra o Fluminense ou no jogo contra o Flamengo e tal, mas ele faz uma crítica geral, né? Se a Ferge coloca árbitros nível B, então vamos trazer o nosso time B. Claro que ele fala isso brincando, né, dando uma alfinetada, mas ele é muito claro, ele diz que todo time grande precisa de uma pré-temporada digna. Não dá pra você jogar um torneio em janeiro, no final de janeiro começar o Campeonato Carioca, tem como. Então ele vai, não, o Botafogo não vai jogar, o Botafogo vai fazer uma pré-temporada digna. Os jogadores precisam de estrutura, de saúde, eu preciso internacionalizar a marca, o Botafogo vai jogar torneios nos Estados Unidos, na Europa, e é isso aí. É isso aí que a gente quer mesmo. O Campeonato Carioca para nós não é um discurso de agora. Quem conhece o canal sabe, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. E que bom que o John Textor pensa como a gente. Tá certo? Outra coisa muito importante, meus amigos, é que esse cidadão aí, Mauro César, falou num artigo que tá chorando até agora, né? Tá chorando até agora porque acho que nem ele se lembra a última vez que eles ganharam lá do Fluminense. E aí veio que a torcida do Fluminense tem que comemorar mesmo, tem que fazer festa. Cara, ninguém fez festa, cara. Ninguém, não ouviu um fogos. É tão normal pros caras ganhar do Flamengo que eles nem soltaram nada, e deveriam, né? 10 anos na seca. Mas ele veio falar que
O que o Fluminense fez, esse feito, o Botafogo jamais fará. Pô, que é isso? Quem esse cara pensa que é pra chorar essa altura do campeonato envolvendo o nome do Botafogo? Esquece o Botafogo, cara. Aí veio falando, não, como o Botafogo vai botar o time B no Campeonato Carioca, então o Botafogo nunca mais vai conseguir vencer o Flamengo num Carioca. Irmão, o time de quem vocês não ganham nem a decreto-lei, nós ganhamos com o time C. Cuidado com o time B do Botafogo, meu filho. Aliás, vocês já perderam para time reserva do Botafogo e não é de hoje. 1997, que você era torcedorzinho, tava lá. Seu time com Romário, Sávio, Mancuso, tomou 1-0 do Botafogo, foi eliminado do campeonato. Muito cuidado. A sua choradeira já tá virando coisa de maluco, tá? Recado aqui, último. Voucher seguro. Inaceitável, né? Inaceitável o Botafogo continuar com a voucher seguro. Isso é que é inaceitável. John Textor, wake up, my friend. Não dá. Não dá. Aí o Botafogo agora, no fim do dia, emitiu uma nota dizendo que está acionando, que está fazendo isso, que está aquilo, e que se continuar assim vai romper com a voucher seguro. Se continuar assim, não é a primeira vez, cara. O sistema da voucher seguro é até muito bacana, que você não precisa trocar por ingresso, tal, não sei o que, já vai lá no celular. Mas, pô, nunca funciona. Quando é para mais de 30, 40 mil, nunca funciona. Botafogo e Guarani foi horrível. Botafogo Operário já foi um problema, com 25 mil pessoas. Botafogo e Corinthians está uma lástima. O torcedor do Botafogo não consegue comprar ingresso. Um amigo meu me ligou há pouco tempo, 5 horas da tarde. Pô, cara, tô aqui, ó, pelejando há 5 horas, só consegui agora. Pois é, cara. O que eu vou falar para ele? A única coisa que eu digo para vocês, se vocês podem financeiramente, sejam sócios. Porque o sócio já comprou, não teve nenhum problema. Se vocês podem financeiramente, sejam sócios do Botafogo, camisa 7. Nós tivemos adesões aí de mais de 2.000 pessoas. Bacana isso. Mas ainda está pouco. Um clube como o Botafogo tem menos sócios que o Fluminense, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ah, o sócio torcedor é ruim e tal. Pô, não ser sócio é pior, cara. Vai por mim. Se você frequenta estádio, se você gosta, se você consome produtos, se você quer viver o Botafogo de perto, seja sócio torcedor. O programa vai melhorar. O John Textor já prometeu, mas enquanto não melhora, pelo menos o Camisa 7 nos dá prioridade de compra. Isso já é muito bom num sistema como o da Voucher Seguro, que é um sistema instável. Enfim, não sei se já regularizou, gostaria de ouvir vocês aqui nos comentários, tá certo? Para fechar esse vídeo aqui no Gigante Glorioso, olha, os dois jogadores que estão na mira do Botafogo, o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes, nem viram a cor da bola hoje, hein? Mas isso é porque o Palmeiras é muito superior ao São Paulo. O que aconteceu na quarta-feira foi um deslize daqueles que acontece, né? E o jogo de volta é exatamente para isso. Daí eu ter falado no vídeo de meio-dia que a diferença entre Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo tá muito grande. O Flamengo já não é mais aquele bicho papão. O time envelheceu, perdeu competitividade, se acostumou com a derrota e o Botafogo tem que estar de olho nisso. A mentalidade vencedora, ela mexe nisso aí, tá certo? Então, paciência, torcedor, mas paciência comprando ingresso, que domingo eu vejo vocês no estádio Newton Santos. Mas calma que não é uma despedida não. Amanhã tem mais, plantão glorioso, certamente com vocês aqui. Um grande abraço, saudações alvinegras, fui!